Olá pessoal, vamos dar uma olhada nos resultados do quarto trimestre de 2021 para a Cielo, que foi divulgado hoje. E os números são, digamos assim, interessantes. Vamos olhar os destaques do quarto trimestre de 2021, onde eles mencionam que o resultado cresce 98% e Cielo lucra 970 milhões de reais em 2021. Número bastante interessante, não é? E aqui menciona que o lucro líquido alcançou 337 milhões no trimestre, 13% superior ao observado no quarto trimestre de 2020. O volume capturado pela Cielo Brasil acelera o crescimento e volta a superar recordes e atingir 208 bilhões de reais. Aqui também menciona que resultados seguem trajetória de recuperação. Lucro líquido registrou crescimento de 59% sobre o trimestre anterior e de 13% sobre o quarto trimestre de 2020. Trata-se do quinto trimestre consecutivo de crescimento na comparação com o igual trimestre do ano anterior. Aqui tem os efeitos não recorrentes, tá, que impactaram isso de uma forma positiva, que eu vou mencionar mais na frente. E aqui também menciona que recuperação sustentada por melhorias no resultado operacional. O resultado se beneficiou do crescimento dos volumes capturados, da expansão do negócio de antecipação de recebíveis. Essa parte de antecipação de recebíveis realmente vai ser um destaque da empresa nos próximos trimestres também, bem como o melhor desempenho das subsidiárias, em especial a Cateno. Cateno, que eu vou entrar em um pouco mais de detalhes daqui a pouquinho. A expansão dos resultados ocorre mesmo em meio a um cenário desafiador para o resultado financeiro, impactado pelas elevações na taxa básica de juros Selic. E hoje teve um aumento da Selic de novo, né? Ela aumentou e foi para 10,75%, ou seja, a Selic está de volta aos 2 dígitos. Expansão dos negócios de antecipação de recebíveis, essa é uma parte bem interessante. Os chamados produtos de prazo, soluções que permitem aos clientes da Cielo antecipar seus fluxos de recebíveis, oriundos de transações a crédito à vista e parcelado, apresentaram um novo saldo de penetração no segmento de varejo de empreendedores. Esse é um crescimento importante e, como eu falei, vai liderar bastante a empresa nos próximos trimestres, atingindo 44,8% no quarto trimestre de 2021, ante 40,8% no terceiro trimestre de 2021. Tais soluções incluem aquisições de recebíveis realizadas por meio de FDC, né, e o Receba Rápido, modalidade em que todo o fluxo é creditado aos estabelecimentos em até 2 dias, mesmo em transações com cartão de crédito. O Receba Rápido foi o grande destaque do período, atingindo 40,9% de penetração no último trimestre de 2021, ante 28,5% igual ao trimestre do ano anterior, ou seja, um crescimento muito forte nessa área. Aqui também, receitas líquidas da Cielo Brasil cresce 9% sobre o terceiro trimestre de 2021, e desempenho reflete expansão dos volumes e maior penetração do Receba Rápido. Também se menciona forte disciplina em gastos, para mim é um destaque muito importante, né? A empresa realmente mostra o compromisso da empresa, tanto no terceiro trimestre como nesse quarto, do controle de gastos, onde menciona o menor ratio de gastos totais da série histórica da Cielo Brasil, 0,55%, com gastos normalizados, apresentando crescimento de apenas 0,6% sobre o quarto trimestre de 2020. Com a inflação que está aí, esse é um crescimento baixo, tá? Ou seja, os gastos estão sob controle. A companhia segue reforçando ações de controle de gastos enquanto intensifica os investimentos na transformação do negócio. Você vê um esforço grande da empresa em controlar gastos e também mudar os carros-chefes da empresa, e você já começa a ver sinais positivos nisso. E aqui menciona o resultado da Cateno, cresce 24,1% sobre o terceiro trimestre de 2021, e o resultado impulsionado pelo desempenho operacional com expansão de 11,3% da receita líquida ante o terceiro trimestre de 2021 e gastos sob controle. Perfeito, não tem problema nenhum. Muito boa notícia. Vamos olhar aqui a Cielo consolidada, que tem os destaques, onde o lucro líquido consolidado da Cielo alcançou 336,9 milhões de reais. Lembre desse número no quarto trimestre de 2021, variação de 13% quando comparado ao mesmo trimestre do exercício anterior e 59% frente ao terceiro trimestre de 2021, com desempenho melhor nas 3 unidades de negócio. Perfeito. Em bases recorrentes, ou seja, removendo toda a parte não recorrente, como eu falei antes, o lucro líquido totalizou 300 milhões de reais no quarto trimestre. Ou seja, em linha com o que estava no terceiro trimestre de 2021, que foi em torno dos seus 298 milhões. A receita operacional líquida registrou crescimento de 3,9% sobre o quarto trimestre de 2020 e de 4,4% sobre o terceiro trimestre. O crescimento em Cateno e Cielo Brasil foi parcialmente compensado por uma queda na receita líquida de outras controladas, que é explicada pela conclusão da alienação da Multidisplay em novembro de 2021. E aqui menciona os gastos, né, como sempre,
totais seguem controlados, apresentando crescimento inferior aos observados em receita líquida, muito positivo. Registrando aumento de apenas 2,9%, frente ao quarto trimestre de 2020 e 1,2% quando comparado ao terceiro trimestre de 2021. Aqui tem os resultados dos negócios, né, como a gente já mencionou, mas o importante aqui é que você tem que ver que foi de 336 milhões com recorrentes, quando você remove, chegou aos 300 milhões. Você tem o resultado de unidade por negócio também aqui, o consolidado, 3,1 bilhões no quarto trimestre de 2021, 3 bilhões no quarto trimestre de 2020, ou seja, um crescimento de 3,9%, como mencionado acima. Quando compara com o terceiro trimestre de 2021, crescimento de 4,4%, e ano ao ano, ou seja, 2021 em relação a 2020, um crescimento de 4,5% consolidado. Números positivos, tá? Com certeza alguns analistas aí no mercado não vão gostar dos resultados, esperavam mais, bater isso, aquilo, mas na minha opinião, para uma empresa aí que estava todo mundo já falando que já era, tinha que mudar a página, virar a página, ela está mostrando uma capacidade de reação e de controle muito grande, ou seja, sinais positivos para a empresa. Independente se o lucro líquido no final do dia está mais ou menos a mesma coisa do terceiro trimestre de 2021. Na minha opinião, está mostrando sinais positivos. Aqui é outro ponto interessante, o resultado líquido consolidado. Olha, como você vê, 336 milhões. Você vai para o quarto trimestre de 2020, 298 milhões. Lembre que quando retira os itens não recorrentes, o resultado do quarto trimestre de 2021 chega a 300 milhões, então bem próximo dos 298 milhões. Então essa variação aqui de 13% é devido a fatos não recorrentes, o que não tem problema nenhum, não deixa de ser positivo. 2021, 970 milhões, 2020, 490 milhões, crescimento de 98%. O resultado líquido consolidado cresceu 13% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior e 59% em relação ao terceiro trimestre de 2021, atingindo 336,9 milhões de reais. Perfeito, exatamente o que menciono aqui, né, dos motivos, 300 milhões, não vou entrar mais nisso não. Liquidez e endividamento é outro ponto que tem que prestar atenção, porque 2022 e 2023 você tem 6,8 bilhões de reais aqui, que são dívidas que em teoria tem que ser alongadas, né, para facilitar a vida da empresa, e a parte de liquidez ela tem uma posição de caixa de 5,8 bilhões no momento, muito positiva. Então, em termos de destaque, pessoal, para não perder muito mais tempo com isso, quem quiser olhar o resultado da empresa com mais detalhes, só entrar na parte de relações com investidores, que você vai encontrar lá. Na minha opinião, foi positivo, não é nada espetacular, mas foi um bom resultado. Se alguém aí começar a fazer uma análise dizendo que foi muito complicado, decepcionou, não, minha opinião pessoal, tá? Não entre nesse barco, tenha calma, não é porque estão falando que a empresa está com problema que está tendo muito esforço da empresa na parte de controle de gastos, inovação, novas ampliação, diversificação das fontes de receita, o que está se demonstrando positivo. Lembrando, tá, como eu já falei, falam muito da Cateno, que é que eles mencionam que o nosso principal ativo é a gestão dos cartões de débito e crédito Arranjo ou Card. Se vai na composição acionária, você lembra que os acionistas nada mais nada menos que o Banco Bradesco, Banco do Brasil, BB Elo Cartões Participações, e você lembra que o senhor Luiz Barsi também está, né, um grande investidor. Então, tá bem. Olhando a ação, vamos olhar como é que ela está aqui. Ela hoje teve uma certa alta, chegou a subir 1,3%, chegou a R$ 2,33 e está pagando um bom dividendo de 7,3%, e eu acredito que vai continuar pagando bons dividendos mais ou menos nessa faixa esse ano também, que é nos últimos 12 meses de 40%, mês atual uma alta de 1,3%. Boa liquidez diária, 61 milhões, participação no Ibov de 0,1%. PCVP descontado, na minha opinião, tá? Aqui está negativo porque o PL está negativo, mesmo o lucro foi negativo nos últimos 12 meses, então até que se atualize vai ficar assim, mas quando atualizar esse quarto trimestre aí agora, já deve mudar bastante. Empresa com bom caixa, tá negativo dívida PL. Como você viu, a margem líquida está negativa, mas esse quarto trimestre já mudou isso bastante. Então esses números devem variar bastante para o lado positivo. E aqui é um problema que a Cielo tem, que a Oi também tem, não é? Que é a parte de aluguel de ações. Muita gente tentando apostar contra. Você vê que é uma quantidade muito grande no pregão. Isso aqui é de ontem, sempre com um dia de atraso. 15 milhões de ações negociadas aqui, alugadas, com volume de 35 milhões de reais. Se você levar em consideração que o mercado aqui tem um volume negociado de 60 milhões, é muita coisa.
Tá bem? Então lembrando, vamos plantar muita notícia negativa aí. O pessoal que está vendido na ação, evidentemente, vai querer analisar esse resultado como negativo para tentar derrubar a ação. Mas na minha opinião, o resultado não foi ruim. Tá bem? E a tendência melhora aí nos próximos trimestres. Tá bom? Porque a empresa está inovando, está tentando diversificar e isso é muito positivo e com forte controle de gastos. Tá bom? Lembrando, não é indicação de compra ou venda, faça a sua própria pesquisa. Obrigado, nos vemos na próxima. Até mais.